Hoje eu vou tocar num tema bem polêmico. A gente vai falar sobre câncer. Essa conversa, esse papo, não é um negacionismo científico, também não vamos trabalhar com teorias da conspiração. A gente não vai tentar aumentar a polêmica que já existe. A questão é delicada porque vários especialistas têm visões diferentes, às vezes opostas, em relação ao câncer e ao tratamento. Quando eu me propus a organizar esse material e vim até aqui compartilhar com vocês, eu sei que alguns podem entender equivocadamente. Então, é preciso deixar bem claro a nossa posição. Estamos aqui mais para dividir com vocês nossas dúvidas, nossos anseios, nossa vontade de ver um sistema de saúde melhor, do que mesmo compartilhar convicções ou respostas, porque não as temos ainda, infelizmente. O que é o câncer? O câncer é uma célula que começa a crescer descontroladamente. A mitocôndria, que tem um funcionamento aeróbico, ou seja, ela utiliza o oxigênio para produzir ATP, ela muda o seu metabolismo e passa a funcionar anaerobicamente, ou seja, para a mitocôndria que se alimentava de oxigênio, agora o oxigênio é veneno para essa organela que fica no citoplasma da célula. Várias mudanças ocorrem com uma criação de vasos. A célula cancerígena começa a criar vasos para poder se alimentar e se multiplicar. Vem a metástase, quando ela entra na corrente sanguínea e se espalha para outros órgãos. Segundo as estatísticas, e eu quero questionar junto com vocês a confiabilidade dessas estatísticas, o índice de morte por câncer no Brasil, no mundo, tem crescido muito. E realmente a gente vê isso. Mas eu não acredito que seja na proporção, como eles dizem. Porque muitos desses que morrem e está lá na certidão de óbito, não é de câncer. E é de quê? Existem 3 tipos de câncer. Existe aquele câncer lento, por exemplo, o câncer de próstata, que você descobre ele só vai produzir algum sintoma, alguma dor, vai exigir alguma intervenção cirúrgica daqui a 20, 30 anos. Então, se você descobre um câncer de próstata numa pessoa que tem 70 anos, é desnecessário ir fazer biópsia, procurar um tratamento, porque ele é tão lento que essa pessoa vai morrer com o câncer, não por causa do câncer. Existe o segundo tipo de câncer, é aquele tratável, por exemplo, câncer de colo. Esse já é mais rápido. Não tão lento quanto o câncer de próstata, mas ele exige e às vezes reage bem a um tratamento. Tem que se analisar cada caso. A idade do paciente, a condição física, a resistência, a dosagem da químio, da rádio. E existe o terceiro tipo de câncer. É aquele muito agressivo. Nós acreditamos que para tudo é possível cura, embora nesses casos seja um pouco mais difícil. São aqueles cânceres que, ao descobrir, em 1, 2 meses o paciente já vem a óbito. Não deu nem tempo de fazer um acompanhamento, um tratamento eficaz, porque ele é muito agressivo e cresce muito rápido. Se o câncer lento, muito devagar, não há necessidade de correr às pressas para tratá-lo, e o câncer muito agressivo, o tratamento às vezes chega tarde ou não surte tanto efeito, porque é muito rápido a progressividade maligna
dele, esse câncer que fica no meio, que não é tão lento quanto um, nem tão rápido, veloz quanto o outro, ele também tem levado, segundo as estatísticas, muita gente a óbito. Se a gente lembrar de uma fala do grande ator de Hollywood, que fez o filme Ghost, Patrick Swayze, ele que veio a óbito por causa de um câncer, ele dizia que a quimioterapia seria o inferno. O inferno, ele dizia, porque quando os sintomas estavam cessando, já tinha chegado o dia de tomar uma nova sessão. Mal ele tinha se recuperado de uma sessão de quimioterapia, já tinha chegado o dia da nova sessão de quimioterapia. Para se tratar o câncer, basicamente é cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, hematoterapia. Existem vários métodos hoje. O mais comum e oferecido pelo SUS é a radioterapia, a quimioterapia e a cirurgia. Os outros estão disponíveis, mas não estão ainda para o grande público em todos os hospitais do SUS. E o que se percebe, depois que eu acompanhei de perto uma pessoa da minha família, descobri que as coisas não ocorrem conforme a narrativa que os médicos contam ou o sistema de saúde se esforça para nos convencer. Há coisas que ficam em aberto, respostas que não são explicadas, dúvidas que surgem durante o tratamento. Essa pessoa que eu acompanhei de perto, ela tratou-se de um câncer de colo do intestino durante 4 anos. Fez 2 cirurgias e estava razoavelmente bem, os seus exames davam bem, ela teve anemia, mas foi a única alteração no exame que deu durante 4 anos se está tratando de um câncer. Ela nunca tinha tomado quimioterapia. Até que depois de uma tomografia, a médica do Instituto do Câncer disse, olha, há uma recidiva aqui e está com uma metástase no fígado. A gente vai começar pela primeira vez uma quimioterapia injetável. A paciente disse que, doutora, mas eu estou me sentindo tão bem, mas os seus exames estão dando e é importante a gente começar essa quimioterapia. A questão é que, resumindo o caso da paciente, era para ela tomar 6 sessões de quimioterapia, ela só aguentou 5. Depois da 5ª sessão de quimioterapia, ela veio a óbito 2 dias depois. Lembrando que essa paciente estava muito bem antes da quimioterapia. Essa paciente sentiu durante 45 dias de quimioterapia o que ela não tinha sentido durante 4 anos tratando-se do câncer, sem quimio. A quimioterapia fez ela vomitar sangue, teve disenteria, diarreia com sangue, enjoo, fraqueza, muita dor no corpo. Logo nas primeiras sessões de quimioterapia ela ficava deitada, não tinha mais ânimo para levantar-se, perdeu muito quilo, emagrecimento rápido. Seus exames, a imunidade pela primeira vez em 4 anos se tratando do câncer, baixou a imunidade. Mesmo ela tomando suco, tentando se alimentar bem, mas ter alimentação estava difícil. E por fim as plaquetas baixaram pela primeira vez também, devido à quimioterapia. E ela teve um sangramento gastrointestinal. Foi uma das causas que levou a óbito. Tudo isso não foi causado pelo câncer. No atestado de óbito dela, tem que é mais um número, um índice que vai para a estatística de um óbito por câncer. Mas eu acompanhei de perto e não foi o câncer que a matou. Porque se há 45 dias atrás a pessoa estava bem, os exames dando bem, imunidade, o hemograma, as plaquetas, e 45 dias depois
que a pessoa iniciou a quimioterapia, estava no estado a ponto de os órgãos pararem de funcionar e a pessoa vir a óbito, então não foi o câncer que a matou. E aí eu pegando a fala do início dessa conversa, essa estatística, eu acompanhando essa pessoa, percebi que não dá muito para confiar. Quantas dessas pessoas que morreram e estão lá no óbito de câncer, e não foi de câncer, foi da quimioterapia. Isso, gente. A quimioterapia, eu poderia colocar aqui, hipoteticamente, de cada 100 pessoas que morrem de câncer, talvez 30, 40 seja da quimioterapia e não da doença. A quimioterapia para algumas pessoas deveria ser desaconselhado, seja pela dosagem, pela idade da pessoa. A quimioterapia nessa pessoa que eu acompanhei, ela antecipou a morte dela. Sem a quimioterapia, essa pessoa poderia ter vivido mais 1 ano, mais 2, ou menos, não sei. Mas a pessoa não tinha apenas 45 dias de vida quando começou a quimioterapia. A pessoa estava razoavelmente bem dentro das possibilidades. A quimioterapia trouxe para ela tanta coisa ruim, mais do que os 4 anos de câncer que ela teve. E aí a gente sabe de estudos e artigos científicos que a quimioterapia é inútil para certos cânceres. Para outros, mata a célula filha, mas a célula mãe continua. Em outros casos, o que é pior, a quimioterapia causa uma inflamação crônica generalizada. Ora, sabemos hoje pela medicina moderna do século XXI, os rastreios feitos através de PET scan, de tomografia computadorizada, ressonância magnética, que a inflamação ela está presente na origem de várias doenças, inclusive o câncer. Agora veja só, a pessoa está se tratando de um câncer, precisa estar com a imunidade boa, vem a quimioterapia e baixa a imunidade. A pessoa está se tratando de um câncer e precisa estar com as plaquetas boas para não ter sangramento. E vem a quimioterapia e baixa as plaquetas e a pessoa começa a sangrar. A pessoa precisa estar forte, com ferro, com hemoglobina, para se tratar-se, para se recuperar do câncer. Aí vem a quimioterapia e causa anemia. A quimioterapia coloca a pessoa numa situação muito difícil diante da doença. Você já está lutando contra a doença, numa condição vulnerável, e vem um tratamento que ainda deixa mais debilitado, mais fraco. Como é que você vai reagir a uma doença dessa? Se o próprio tratamento, a doença te bombardeia por um lado, e as toxinas quimioterápicas pelo outro. E mais, além de tudo isso, como se não bastasse, a quimioterapia também causa uma inflamação generalizada. Se a inflamação está na origem do câncer, a quimioterapia, ao causar essa inflamação crônica em todo o corpo, ela torna o corpo suscetível a ter vários outros tipos de câncer em outros órgãos. As metástases. Então, como é que um tratamento desse vai possibilitar a cura? Não queremos aqui dizer que não se deve usar a quimioterapia. Jamais. Em vários casos ela surte efeito. Mas cada caso é um caso. E precisa ser analisado com muito cuidado, com muita sabedoria. E sempre escutar, gente, o paciente. Como é que você está se sentindo? Está se sentindo melhor? Mesmo que o médico diz, são os efeitos colaterais da quimioterapia. Mas se o paciente diz, estou tão cansado, estou tão exausto, hoje se eu pudesse, eu não iria fazer a quimioterapia. É importante escutar o paciente. É importante acolher, porque o paciente não é um objeto do sistema de saúde, ele é um sujeito autônomo, senhor da própria vida. Até o seu último suspiro, ele é um ser humano com direitos e deveres. Ele precisa ser escutado. Se a quimioterapia está surtindo efeito, que bom. Siga as recomendações médicas. Mas se o paciente se queixa, reclama e diz que eu acho que eu estou piorando com essa quimioterapia,
talvez fosse importante cessar, adiar, parar, esperar o paciente recuperar-se e só aí com os exames mostrando que ele está bem, voltar a fazer a quimioterapia, mesmo que seja contra gosto do médico. Essa pessoa que eu acompanhei, que veio a óbito, 45 dias depois que começou a quimioterapia, quando ela falou em parar, o médico disse, não faça isso, tentou convencê-la, a própria família acreditando que a quimioterapia estava curando-a, a quimioterapia estava matando-a. Nesse caso específico. Em outros, ela surte um efeito e a gente vê o resultado e a pessoa se recupera, mas não é em todos os casos. O paciente, ele é dono do próprio corpo e da própria vida, ele tem que decidir. Se ele disser que eu não quero mais ir, eu estou me sentindo muito mal, a família tem que respeitar. Para esse médico que atendeu, é só mais um ou menos um. Perdeu um paciente, não chorou ao lado do caixão, não ficou de luto no velório, não sentiu nada. É menos um para ele tratar. E ele dirá, que pena, um paciente se foi. O próximo. Nessa total falta de empatia do profissional, quem tem que se preocupar se o tratamento está dando resultado ou não é a família e o paciente. Não dá para depositar na mão de um profissional que não é da família, que não tem amor, compaixão, porque não dá porque a demanda é muito grande. Imagina um médico que atende 500 pessoas, como é que ele vai ter amor a 500 pessoas? Não dá. É uma exigência absurda também do profissional. Mas a família que tem que ter esse cuidado, essa empatia e principalmente escutar o paciente. Hoje eu não vou receitar nenhuma abordagem alternativa, complementar, já que, se nesses casos a quimioterapia não surte efeito e pode até antecipar a morte da pessoa, o que você recomenda? Essa conversa de hoje não é para recomendar nada alternativo, nenhuma abordagem complementar, embora saibamos os bons efeitos da cúrcuma, do açafrão da terra, que é o maior anti-inflamatório que existe, a vitamina D. Artigos científicos mostram que pessoas portadoras de algum tipo de câncer, tem um tipo de câncer específico, elas tinham a baixa vitamina D. Talvez seja importante suplementar. Brócolis, por exemplo, sabe-se que o indol 3-carbinol, presente nas crucíferas, no couve-flor, no brócolis, ele inibe a ação dos genes BRCA1 e previne o câncer de mama. Então talvez seja importante ingerir 3 vezes na semana brócolis, crucíferas. Diminuir enlatados, que são produtos alimentícios, não são alimentos. Ômega 3 também é um importante desinflamador, enfim. Fica essa sugestão para estudo, quem sabe uma conversa futura, mas o que eu queria concluir essa fala é dizer o seguinte. Quando você vê uma estatística de que está aumentando o índice de morte por câncer, talvez seja o caso desse que ocorreu com esse meu familiar. Eu acompanhei de perto os exames, o tratamento, e não foi de câncer que ela morreu. Ela morreu com o câncer, mas foi o tratamento. A quimioterapia que acelerou o falecimento dessa paciente. E isso não é notificado, e isso não entra na estatística. Procure aí, quantas pessoas já morreram de quimioterapia no mundo? Não existe esse registro. Porque não é notificado. Porque nenhum médico vai colocar que foi o tratamento que matou o paciente. Então eles mentem. Porque é o protocolo que exige. E eles dizem que morreu da doença. Foi o câncer de mama, câncer do pulmão, do pâncreas, do colo. Em vários desses casos, o que eu aprendi acompanhando essa paciente, esse familiar próximo, não foi o câncer. Foi a quimioterapia. E eu acredito que essa estatística deva ocultar várias mortes, vários óbitos devido ao tratamento. E como não é notificado, a gente não tem como ter uma perspectiva da quantidade de pessoas que morrem no mundo por causa da quimioterapia.